Ali ele vai conseguir as orientações necessárias para que ele consiga dar sequência no seu negócio. Nós temos hoje também o Sebrae, que presta um excelente serviço na formação patronal. Vou falar sobre outro assunto, que é a pesquisa, né, que foi feita sobre a intenção de consumo das famílias no estado de Goiás. E é uma notícia, assim, boa, pequenininha, mas boa, né? Porque no mês anterior houve uma queda e agora houve um crescimento de 0,6% na intenção de consumo. O que isso significa? Estamos observando uma desaceleração, Lila. Desde o ano de 2012 para cá, 2012 foi muito bom para o comércio. Tivemos um resultado de volume de vendas muito bom. Mas a partir do ano seguinte, 2013, houve uma desaceleração. O governo puxou o freio de mão, que nós denominamos na economia, aumentando taxas de juros, fazendo volta à tributação de IPI para muitos produtos que estavam com IPI zerado. E esses juros e outras, a economia passou a ter uma situação complicada, com os juros subindo de 7,25% para, nesse ano, 11%. Isso trouxe o mercado de juros, mercado aberto, que nós denominamos, com juros hoje nas alturas. Juros de cartões de crédito chegando a 238% ao ano, juros de cheque especial a mais de 160% ao ano, e a Selic a 11%. Então, é preciso que o consumidor... Esse crescimento de 0,6% é um quê? Uma nada, é muito pouca, porque numa pontuação de 0 a 200 até 100 significa pessimismo da parte do consumidor. Acima de 100 começa a gerar o otimismo, bom humor. Nós estamos em essa pontuação do índice de intenção de consumo, ficou em 132, então está muito aquém. Mas o índice de confiança desse mês de julho está demonstrando que a confiança dos empresários vem caindo mês a mês. Desde a série histórica dessa pesquisa da confiança dos empresários do comércio, que é feito aqui em Goiânia com 221 empresas, ela agora está na mais baixa pontuação de toda a série histórica. Menos confiança, e nesse caso menos contratação, é menos compra. Exato. Isso afeta a indústria. Contratação de servidores, investimentos. Certo. O empresário está com muito receio nesse momento mesmo. Está apreensivo. Você tem uma economia, como a gente disse, crescendo a números pífios. Nessa pontuação, Zé Carlos, agora de mês de julho, em todo o Brasil ficou em 108 pontos. Quer dizer, acima de até 100 pessimismo. 108, estamos quase na fronteira. Aqui em Goiânia, melhor do que os outros estados. Nós ficamos acima, ficamos com 121 a pontuação. Mas Goiás está sempre se destacando no cenário nacional, sempre acima da média em volume de vendas, sempre acima da média. Olha, tem um número aqui que eu achei muito interessante, esse é um número para ficar mais otimista. Que olha que a expectativa dos entrevistados é gastar 74,9% dos entrevistados dessas famílias esperam consumir mais no segundo semestre deste ano do que no segundo semestre do ano passado. Esperam? Eles esperam que nesse segundo semestre vão consumir mais do que no segundo semestre do ano passado, 74%. Com certeza os empresários também esperam vender. Os empresários têm que estar preparados para esse crescimento. Todo empresário ele é otimista de nascença. Por excelente, se ele não tiver esse otimismo, ele nem abre a loja. Nem abre as portas. Então ele já é um otimista desde quando ele resolve ser um empresário. A gente está falando aqui de algumas dificuldades, até não é que existe um pessimismo. A gente sempre trabalha com o olho no futuro, procurando crescer, procurando desenvolver nossas empresas. É que nós temos dificuldades que são geradas alheias à nossa vontade. E o próprio andar dessa carruagem acaba criando dificuldades para quem quer começar. E para você crescer, eu acho, a economia do Estado, a economia do município de Goiânia, principalmente, ela precisa de melhorar a sua receita, e aí ela precisa de ter novas empresas, ela precisa de ter gente abrindo loja, ela precisa ter gente prestando serviço. Se você tem um desânimo, se você tem um índice de confiança em queda, isso aí significa menos empresas sendo abertas, menos contratações. Essa é a preocupação. Menos gente trabalhando, menos gente consumindo. Olha, felizmente, nesse indicador, o índice em relação a investimentos está mantido.
Prova há disso, uma estabilidade. a estabilidade, perfeitamente. Contratação de servidores, também há uma estabilidade. A pontuação nem diminuiu e nem aumentou, também nesse campo. Veja bem que nós temos aqui em Goiânia e interior inúmeros shopping centers sendo construídos. E isso é uma prova de que você não pode interromper um empreendimento como esse. Ele terá que dar continuidade e levar a cabo a construção. É feito todo um estudo também, quando vai ser implantado que existe a viabilidade, né? E para nós encerrarmos o programa, tem uma data chegando aí que é Dia dos Pais. Qual que é a expectativa para essa data e como que o empresário, o lojista deve se preparar? Bom, primeiro, o estoque tem que estar adequado, o seu quadro de funcionários bem treinado, tá? E a criatividade colocada em prática, né? A federação tem algumas pesquisas que mostram aí a evolução da intenção de compra, que o Evaristo acabou de falar. Isso traz uma expectativa. Esse número que você trouxe expectativa de crescimento para o telespectador para o nosso empresário que está assistindo o programa, ele já vai comprar um pouquinho a mais, só baseado nesse 74% que você falou. Olha, os shoppings estão bastante otimistas em relação ao Dia dos Pais. Apesar de ser a data, a quinta no ranking das promoções do comércio, quinto lugar. Primeiro nós temos Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Semana da Criança, aí que vem o Dia dos Pais. Então, mesmo assim, a previsão é que venha superar o ano passado em alguma coisa, não é muito otimismo não. Para o shopping, sim, há um otimismo maior. Eles trabalham bem essas promoções. E o comércio em geral, na média, vai ter um crescimento pequeno. Depois do Dia dos Pais, nós só temos Semana do Dia da Criança e Natal. Mas os estoques estão adequados ou acima do adequado, segundo a pesquisa que foi feita agora. O que pode dar claramente é que temos que promover, em outras palavras, temos que nos comunicar, as lojas precisam se comunicar, dizer, ó, estamos aqui com estoque à sua disposição, promoções, buscar atrair para si a clientela. Vendemos, precisamos vender. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, presidente da FEComércio e obrigado. também ao presidente do Cindy Lojas. Obrigado. Eu gostaria de deixar o convite para o empresário que começou a nos assistir, que envie a sugestão de temas para que sejam debatidos no programa. E eu, Lila, se me permite, Sim. parabenizar o Cindy Loja pelo iniciando esse novo modelo de prestação de serviço aos seus associados, seus filiados, que é o Momento Cindy Loja. Parabéns, porque é um veículo que vai contribuir e muito com a classe. Parabéns. Agradecer a Lila por estar Tá participando certo, com a gente obrigada, muito obrigada. E o Momento Cindy Lojas está chegando ao fim. Mas você pode rever essa entrevista na internet por meio de 2 endereços que aparecem aí na sua tela, no portal da PUC TV Goiás e no site do Cindy Lojas. Quer sugerir temas para os próximos programas ou fazer perguntas? Fale com a gente por meio do nosso e-mail que aparece aí no seu vídeo. Se você gostou dessa entrevista, compartilhe nas redes sociais e envie também o link para os seus amigos. Boa noite e até a semana que vem.